A globalização não é exatamente um fenômeno novo ou original. O que é novo no tempo em que nós vivemos é a sua dimensão e onipresença nas nossas vidas. Mas se nós pegarmos os mapas antigos, sobretudo a partir do século XVI, nós vamos perceber, até de uma forma desconcertante, a precisão da visualização geográfica dos nossos antepassados em relação ao que é o retrato atual que nós temos do planeta. Claro, com uma diferença fundamental. Nós temos inúmeros recursos tecnológicos para fazer esse mapeamento geográfico, no, com uma riqueza de detalhes impressionante. Né? Nós somos capazes de monitorar um conjunto formidável de variáveis da superfície do planeta a partir de satélites em órbita da Terra. Então, os mapas antigos, eles captaram, eles deram esse contorno visual para o mundo com uma modéstia de recursos que realmente é desconcertante. Mas é importante quando nós vemos esses desenhos desses mapas antigos, né, essa cartografia do mundo antigo, e nós vamos perceber que, mesmo com todas as limitações do ponto de vista tecnológico, lá no século XV, no século XVI, quando nós vamos ter as grandes navegações, né, que circunnavegam o mundo, circunnavegam. Pô, cara, não te contaram, a Terra não é plana, pô! A Terra é redonda, cara. Porra, a Terra é redonda. Então lá no século XV, no século XVI, os caras eles não caíram quando chegou na beirada do mundo. Pô, não tinha beirada, cara, ela é redonda. Dava para circunnavegar, tá ligado? Então, é, se percebe claramente que houve esse fluxo de pessoas, de nações, de mercadorias pelo planeta. Né? Se a gente der um pulo lá para o século né? Século XVIII, século XIX, vamos lá para o começo do século XIX, né? Com o chacoalhão que o Napoleão provoca na Europa, né? Puto, o baixinho não era fácil, cara. E um dos desdobramentos dessas guerras napoleônicas foi a vinda da família real para o Brasil, o que deu uma guinada bastante interessante para a história do Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque naquela época já havia uma treta entre países em torno de circulação de mercadorias. Né? A Inglaterra era uma potência, né? A França era uma potência europeia, né? Os portugueses ainda tinham também um grande prestígio na Europa e tinham também uma marinha, é, ainda que seja uma marinha mercante, né? Portugal já não tinha a exuberância de uma marinha bélica e tudo, mas tinha uma marinha mercante que também participava desse fluxo de mercadorias mundo afora. Então, a globalização, portanto, ela é um fenômeno que ela remonta a essa troca global de mercadorias. Então, claro que durante muito tempo seu limitante foi estrutural, foi tecnológico. A partir disso, né, com as revoluções tecnológicas, isso vai gradativamente desaparecendo. E a gente pode dizer, até para tomar de empréstimo algo que o sociólogo Zygmunt Bauman fala em relação à globalização, a globalização pode ser definida como um processo no qual houve uma ruptura da geografia e da própria natureza do tempo. Ou seja, já não há uma limitação para uma empresa transnacional, por exemplo,
se ela produz componentes num país e se esses componentes são montados a partir de um design em um continente diferente. Da mesma maneira que a própria estrutura do tempo foi rompida a partir do momento em que nós temos como saber, como utilizar e como, enfim, como lidar com as informações em tempo real. Aconteçam onde aconteçam, né? Não importa o lugar, nós somos capazes hoje de obter informações em tempo real. Até mesmo a própria natureza do trabalho mudou em relação a isso, né? As pessoas tinham uma noção muito clara do que eram turnos de trabalho, do que eram horas de trabalho. Com o uso de redes sociais e aplicativos de comunicação remota, as pessoas ficam ligadas o tempo todo em tudo e também trabalham o tempo todo em tudo. Mas as revoluções tecnológicas, elas ocorreram, digamos assim, em ondas, né? E aí eu não vou citar aquilo que está para trás da Revolução Industrial, porque senão ficaria gigante esse nosso papo, mas a Revolução Industrial ela é um fenômeno muito significativo, porque acelera essas transformações tecnológicas, sociais, econômicas e culturais no mundo, né? Três invenções são bastante importantes nesse sentido. A prensa tipográfica, que vai ser um veículo catalisador da dispersão da informação pelo mundo, né? O fato de se reproduzir impressos em larga escala, isso tem um efeito muito importante na disseminação do conhecimento no mundo. A máquina a vapor, ou seja, uma nova forma de energia que aumenta exponencialmente o modal de energia da época, que era basicamente fabril, manual, né? E a criação de um maquinário industrial que amplifica o potencial produtivo. E é muito interessante que, se a gente puder situar o quanto isso se relaciona ao modo de produção, nós ainda vamos ter nesse momento a condição das oficinas, ou seja, a produção ela tem uma escala pequena ainda, relativamente pequena, e atuando basicamente dentro de uma economia local. Essa é uma máquina, claro que faz parte do imaginário, né, do nosso pensamento tecnológico. É uma máquina conhecida como Old Bass. Ela está num museu em Manchester, na Inglaterra. Quando tu for lá em Inglaterra, vai a Manchester, litoral da Inglaterra, e tu vai, zona portuária, né? E tu vai achar essa máquina lá nesse museu em Manchester, Old Bass. E é muito interessante também um pensamento que eu tirei, um excerto que eu tirei do Friedrich Engels, no seu livro As Condições da Classe Trabalhadora da Inglaterra. Ele destaca o quanto as pessoas se surpreendiam com as transformações do cenário social naquela época, né? Ou seja, de cidades que começavam a ficar abarrotadas de pessoas, trabalhadores recrutados para a indústria em turnos excessivos de trabalho, em condições muitas vezes miseráveis, né? E as riquezas que se geravam naquele momento, muitas vezes em detrimento da própria saúde dos trabalhadores. Esse é um livro que vale a pena ler, um livro não apenas muito interessante do ponto de vista histórico, mas é boa literatura também. A Situação da Classe Trabalhadora da Inglaterra, do Friedrich Engels, publicado pela Boitempo em 2008. Um segundo momento muito interessante também, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, é o surgimento da energia elétrica, e aí isso vai se dar na transição do século XIX para o século XX. O da combustão interna, o que vai proporcionar o surgimento de motores, e do ponto de vista das comunicações, uma migração do sistema de telegrafia para o telefone, né?
O telefone que hoje em dia praticamente a gente nem trata como telefone, né? Todo telefone é smart, né? Um smartphone, ou seja, ele faz um monte de coisas, inclusive até mesmo telefonar. E muda um pouco o palco disso. Aí a gente já vai ter a figura das fábricas. Esse momento, o início do século XX, que nós vamos falar ainda em outro momento, ele vai ser muito interessante do ponto de vista de toda uma reorganização do que é o moderno modo de produção capitalista e que traduz também essa expansão da economia, do local para o regional, até que mais adiante também se converte no global. Né? Então aí um exemplo de uma bobina gigante, né? Gigante comparada com o que a gente tem hoje de bobinas, né? Nos dispositivos que usam esse tipo de coisa. Um motor que é a bobina, por exemplo, a maioria dos nossos gadgets eletrônicos não funcionam nesse sistema, mas isso foi para a época um avanço. E lá adiante nós vamos ter uma terceira revolução industrial, e aí essa já num nível muito mais acelerado e com uma capacidade de incremento tecnológico muito maior, né? Que é o surgimento do transistor, dos computadores, a expansão das telecomunicações e o surgimento da internet no final do século XXI. E aí essa economia que já havia migrado do local para o regional, ela sai do regional para o global. E aí nós temos a figura do escritório como o grande palco controlador, organizativo, planejador de toda a atividade, a atividade tecnológica que se repercute na vida socioeconômica e etc. Né? Então aí o computador pessoal, né, um Mac, que lá no início da década de 90 tem um boom, né, em termos de usabilidade e de acesso também, né? Passou a ser um bem comprável de uma forma mais acessível, né, pelas pessoas. Isso vai ser determinante para a aceleração desse potencial tecnológico, exatamente deste tipo de produto, para promover as alterações que nós vamos caracterizar na globalização.